Sua dica, nossa obra. O podcast para quem pensa em construir, reformar ou decorar seu imóvel. Apresentação de Flávio Falciano. Olá, tudo bem? Pensa um pouco comigo. Se tem um espaço no imóvel que a gente quer que funcione perfeitamente, esse espaço é o banheiro. E quando se fala em banheiro, naturalmente pensamos em banho. Mas para que o nosso santo banho de cada dia possa ser o mais prazeroso possível, 2 itens são fundamentais: o chuveiro e o fechamento do box do banheiro. Então hoje nós vamos falar sobre o box e no próximo podcast nos dedicaremos especificamente ao chuveiro, ok? Yes! Como é do conhecimento de todas as pessoas, a tradicional e antiga cortina tem sido praticamente deixada de lado como possibilidade de fechamento para o box na maioria das residências. E isso se deve basicamente a um fator: as cortinas são pouco eficazes para impedir que a água do chuveiro acabe molhando o chão do banheiro. Isso significa que as cortinas de plástico apoiadas por bastões estejam completamente rifadas dos banheiros? De jeito nenhum. Quem não se lembra do célebre trecho do filme Psicose? Aquele suspense seria impossível sem a cortina de plástico. Bom, mas falando do dia a dia, em primeiro lugar, elas são disparado a opção mais barata de fechamento para o box. Em segundo lugar, são perfeitas se você tiver uma banheira, porque por serem flexíveis, aí é possível instalar a cortina fazendo um fechamento perfeito ao redor dessa peça. E com ela pelo lado de dentro, toda a água vai escorrer pela parte interna da banheira sem molhar o chão. As cortinas de plástico também são interessantes se você quiser dar um ar mais rústico para o seu banheiro. Nesse caso, é preciso ter alguns cuidados. O plástico da cortina deve ser realmente resistente, porque existem alguns muito fininhos que só de encostar já rasgam. Avalie também os ganchos, que devem ser mais robustos para suportar a pressão diária de se puxar a cortina para os 2 lados. E o bastão em que a cortina for pendurada deve ser de boa qualidade e de preferência daqueles que são chumbados na parede. Bom, deixando de lado a cortina de plástico, vamos nos focar nos outros tipos de fechamento que são bem mais comuns hoje em dia. Nesse caso, em termos de materiais, nós estamos falando em box de acrílico ou box de vidro. E qual a diferença entre eles? Basicamente, nós temos uma diferença financeira, uma vez que o box de acrílico é mais barato, e uma diferença estética, porque os acabamentos do box em vidro são mais modernos e atraentes. Quanto a tipos de box, existem os mais comuns, com portas deslizantes, também chamadas de correr, os com porta pivotante, ou seja, com abertura para dentro ou para fora, e os com porta articulada, tipo porta-camarão. E como vai se dar essa escolha? Em primeiro lugar, é fundamental levar em consideração o espaço que você tem para a instalação do box. Se o espaço for grande, pode-se optar por qualquer dos tipos de abertura. Já em caso de espaços menores, o tipo de correr é mais difícil de se viabilizar e a porta articulada é a melhor opção. Lembre-se que, nesse caso, a segurança e a acessibilidade devem estar acima de qualquer questão de estética. O fundamental é que se consiga entrar e sair do box com facilidade e segurança. Imagina a cena. Você mora em um imóvel com aquecimento a gás e tem um banheiro bem pequeno em que foi instalado um box de porta de abrir para dentro, que abre justamente para onde estão os registros do chuveiro. Então você não pode ligar o chuveiro estando do lado de fora, porque não tem acesso aos registros. Dessa forma, diariamente, você tem que fazer malabarismo para entrar no box, empurrando a porta para dentro e depois se apertar no cantinho da parede para conseguir fechar essa mesma porta. Depois de tudo isso, você precisa abrir o registro e ficar esperando alguns minutos lá dentro, recebendo água fria, até que a
a água do aquecedor chegue no chuveiro. Ninguém merece isso, né? Bom, passando essa etapa da definição do tipo de abertura do box, se a escolha for por box de vidro, saiba que existe uma norma técnica que determina quais os vidros indicados para os boxes de banheiro. O quê? Não acredito. Pois é, somente podem ser instalados vidros temperados com película de segurança ou laminados. Só para você ter uma ideia, o vidro temperado tem uma resistência cerca de 5 vezes maior em comparação com o vidro comum. E quando ele se quebra, é fragmentado em pedaços pequenos sem ponta, o que é importantíssimo em termos de segurança. E o vidro laminado é ainda melhor nesse quesito, porque tem as mesmas características do temperado, com o acréscimo de que, ao se quebrar, os pequenos pedaços não se espalham, mas se mantêm na mesma posição, porque ele é fabricado com várias lâminas de vidro compactadas. É obrigatório que o vidro tenha no mínimo 8 milímetros de espessura e que todos os vidros tenham impresso o nome da empresa fabricante. Olha! A gente nunca pensou nisso, né? Do ponto de vista de acabamento, praticamente todos os materiais e acessórios são de alumínio ou inox. O acabamento mais comum e barato é o de trilhos e perfis de alumínio, que podem ser escolhidos em várias cores. Mas nos últimos anos estão se popularizando os acabamentos de roldanas de inox aparentes, e já surgiu até esquadrias de madeira. Ultimamente, também tem se popularizado o box de parede inteira, ou seja, aquele que fecha totalmente o espaço do box com vidro, do chão ao teto. Além de ser uma opção esteticamente bem interessante e moderna, ela é muito útil para regiões mais frias, porque esse box ele gera um isolamento térmico, mantendo mais a temperatura. Também é a melhor opção para quem escolhe aqueles chuveiros que são acoplados ao teto e não pela parede. Esses chuveiros, normalmente eles ficam mais altos que os tradicionais, e a altura dos box tradicionais acaba não encobrindo o chuveiro, permitindo que a água passe para o lado de fora do box. Ainda falando em acabamentos, uma decisão que se deve tomar é em relação ao aspecto do vidro, que pode ser totalmente transparente ou apenas translúcido, que é aquele que parece embaçado e passa a luz, mas impede que se veja em detalhes quem está do outro lado. Existe ainda a possibilidade de se mesclar os dois, optando-se por vidro transparente, mas instalando película adesiva translúcida em algumas partes do vidro, de acordo com o gosto e a criatividade de cada um. Outra opção ousada, mas interessante, é se instalar película refletiva, principalmente em box de banheiros pequenos. Essa película, ela parece um insufilme desses de vidros de carro, que permite que a pessoa que está dentro do box veja tudo que está do lado de fora, mas quem olha de fora praticamente vê o vidro do box como um espelho, aumentando a sensação de amplitude do banheiro. E ainda existe uma outra alternativa, principalmente para quem tem mais espaço. É se fazer o box com uma única parede fixa, que pode ser de vidro temperado ou mesmo de blocos de vidro, criando uma espécie de corredor com o chuveiro no fundo, sem a existência de nenhuma porta de acesso. Nesse caso, o acesso é aberto e a água não se espalha pelo banheiro, porque o espaço do box é muito grande e o nível do piso do box é mais baixo do que o restante do espaço. E então, o que você achou dessas dicas de box de banheiro? No próximo episódio, a gente volta a falar desse espaço com as dicas sobre chuveiros. Até lá! O podcast Sua Dica, Nossa Obra é mais uma ferramenta do nosso canal para te ajudar a concretizar o sonho de construir, reformar ou decorar o seu imóvel. Te aguardamos no próximo programa.